Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre as questões do cuidado com a vida. Mesmo ali vocês estão vendo, né, um sinalzinho do Setembro Amarelo, mas cuidar da vida precisa ser o ano inteiro, né? Então nós vamos continuar trabalhando as questões que envolvem muitas dificuldades que nós ainda temos em relação a diversos pontos. Vocês vão perceber que nós vamos passar por vários assuntos, mas todos eles vão convergir no sentido do cuidado com a vida de uma forma plena. Nós temos aqui uma frase de Joana de Ângeles, e vocês estão vendo ali como se fosse nós nos semeando a nós mesmos, né? As raízes do ser são divinas, constituindo-lhe o corpo um instrumento ou solo fértil para a fecundação, o desabrochar dos tesouros latentes. Joana de Ângeles, então, a mentora de Divaldo, agora vocês já conhecem bem o funcionamento dela, porque viram no filme, né? Então, vocês sabem como ela é instigante, como ela não deixa por menos, está sempre provocando nossa reflexão. E nessa mensagem, nesse trecho, ela nos provoca a cuidar do próprio corpo, como sendo esse solo fértil para o nosso autoconhecimento e nosso desenvolvimento. O nosso espírito se expressa através do corpo físico e é necessário que nós prestemos atenção para tudo que acontece com ele. Porque muitas questões, elas são prejudicadas, muitas situações na nossa vida podem ser prejudicadas quando nós não estamos atentos e não cuidamos da nossa saúde física e emocional. Então hoje eu quero trazer para vocês um pouco dessas questões, iniciando falando da complexidade do ser, de como nós somos um ser complexo, o espírito reencarnando num corpo físico, numa psicosfera psíquica própria e também numa sociedade, num meio familiar que nos é próprio também. São vários aspectos que nos compõem e essa complexidade ali, como vocês podem ver, elas ficam imbricadas ao longo desta encarnação e muitas vezes as nossas dificuldades não são especialmente de uma ou de outra, mas justamente da complexidade dessas questões. E imagina isso conosco mesmo, agora pensando em nós, na nossa família, na nossa sociedade, e como nós estamos, então, nos relacionando e imbricando uns aos outros, né, uns com os outros, e tendo essas dificuldades. Começando, então, pensando, onde é que começa a vida? Quando esta vida começa? Nós recomeçamos no momento da concepção. Quando um espermatozoide penetra um óvulo, então ali o espírito começa a nossa imantação no corpo físico, e esse processo se desenvolve ao longo de todo o processo gestacional. É uma vida ali que se desenvolve. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, pergunta qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E olhando para essas imagens do desenvolvimento, a cada 4 semanas de gestação, olha o desenvolvimento, olha como nós vivemos, né, no ventre de nossa mãe, como nós passamos por esse estágio da nossa evolução. Então, entendendo como sendo uma parte do nosso processo, do nosso ciclo de vida. Qual é o primeiro de todos os direitos? O de viver. Nós temos o direito de viver, acima de tudo. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, reforçando a ideia de que a existência corporal sendo o nosso propósito a cada encarnação, de expressar a nossa individualidade numa nova personalidade. E aí é que quando nós nos deparamos com esta dificuldade, muitas vezes, de alguns casais, algumas meninas, meninos, homens, mulheres, com uma gestação que não é planejada. E é nesse sentido que eu quero provocar hoje, para a gente pensar que nós estamos passando por situações, muitas vezes, banalizando as relações amorosas,
os encontros sexuais. Então, ficantes, namorados e mesmo casado, muitas vezes não conseguem entender na gestação, na gravidez, como uma oportunidade para aquele espírito que está reencarnando e também para a família. Muitas vezes, eles têm essa dificuldade de enfrentar aos outros e enfrentar a si mesma na condição que aconteceu uma gestação. A gente pode compreender. E por isso que nós precisamos, todos nós, na sociedade, acolher aqueles que muitas vezes têm uma idealização de um modelo de família e que dizem que não estão prontos para assumir uma gestação, um bebê chegando na família. Tudo isso a gente está pensando junto, e como essa racionalização está relacionada ao egoísmo, ao egocentrismo das pessoas, como escapismos mesmos do ego, dizendo não é hora agora, o que vão falar de mim, se, por exemplo, a pessoa pensa que a gestação só deveria acontecer num casamento, numa relação estável, como eu vou me sustentar. Uma preocupação concreta, mas sempre a possibilidade de pedir ajuda, e sempre tem quem ajude, as casas espíritas estão aí próprias para isso. E, infelizmente, o egoísmo extremo, né? Quando dizem que essa coisa não vai me atrapalhar, que às vezes acontece de uma moça ou um moço, eles têm essa muita dificuldade porque não planejaram a gestação. Então, o não planejamento, o não preparo, o não entendimento do espírito na nossa vida, muitas vezes causada por grupos ególatras que pensam apenas no dinheiro, né? Eles veem somente os próprios interesses. Cobram caro pelo desespero e pela inconsciência, pelas meninas e mulheres, muitas vezes, que não têm consciência do que estão gerando. É grave o processo. Essa imagem de Salvador Dalí mostra uma mulher despedaçada, uma mulher que está realmente assim desconectada de si mesma. E essa imagem representa muitas vezes que ela não fez conexão com o que ela veio, aquela que a criança veio trazer para a vida dela. A vida é uma concessão da qual não se pode dispor. Há consequências do aborto, desde o compromisso não assumido que essa família tem com esse ser, porque existia um compromisso anterior ao processo reencarnatório, e seria uma oportunidade de reencarnar do espírito. Então, isso é um processo que vai haver um compromisso para o futuro, para todos. Existe uma consequência séria chamada de síndrome pós-aborto, que gera culpa, gera luto, depressão, desequilíbrios nas diversas áreas, com uma recuperação dolorosa. O Dr. Gilson, que é presidente da AME Brasil, ele diz que as incompreensões e críticas da sociedade passam, mas o aborto fica gravado na história e na psique da mulher para sempre. Esse é o início, a vida está pedindo cuidado desde o início, e nós temos como prevenir uma gravidez não planejada, muitos métodos disponíveis. Nós precisamos de educação em sexualidade. Os grupos escolares, a evangelização, a família, todos nós adultos somos responsáveis por orientar os pré-adolescentes e adolescentes. Sim, os pré-adolescentes, desde 10, 11 anos, é necessário conversar sobre métodos contraceptivos, não que eles já estejam prontos para o processo sexual, mas é importantíssimo que eles se conscientizem, e principalmente que eles consigam perceber o que representa uma vida. Eu comecei por essa área porque nós fazemos lá na Mergues um trabalho chamado Núcleo Sim à Vida, que é na prevenção contra o aborto. Então, sempre que vocês souberem de alguém que precisa de ajuda, podem fazer contato lá com a gente. E a vida, como mostra nessa imagem aí, ela brinda, né, a chegada de mais um ser entre nós, porque é o compromisso que ele precisa ter e que nós temos com a nossa experiência. Allan Kardec deixou lá na Gênese, no capítulo 18, uma recomendação fundamental a todos nós, dizendo que a evolução dos espíritos que reencarnarão na Terra são de
de um nível superior ao que nós temos. Ele diz assim, que em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela reencarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Para nós, somos espíritas, este é um motivo mais do que suficiente para a gente acolher a vida. É claro que muitas pessoas não pensam assim. Não é? E às vezes nós precisamos apenas recorrer à ideia de que a vida tem primazia acima de tudo, de todos nós. A vida tem primazia acima das nossas vontades egóicas. E Allan Kardec nos prepara para essa nova geração que está chegando, já tem uns 20 anos mais ou menos, ou mais, que espíritos se distinguem por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Você já tem percebido, as crianças, elas realmente estão muito mais adiantadas do que as crianças de gerações passadas. E elas, muitas vezes, conversam conosco de igual para igual. Isso não é para a gente se espantar, isso não é para a gente se deixar dominar por elas, ou achando que elas têm, por terem essa condição, que elas teriam direitos ou privilégios, o que é um erro. Principalmente naqueles grupos que falam assim, de uma forma como se crianças índigo, criança cristal, fossem crianças que merecessem ter privilégios diante de outras. E não é verdade. Na verdade, elas necessitam de muito mais o nosso olhar, o nosso cuidado. Elas precisam, sim, de muito mais explicações, justamente por elas já terem essa inteligência mais acurada. Elas vão fazer perguntas e vão querer explicações lógicas. Elas não vão aceitar serem enroladas muitas vezes. E elas têm condições de compreender explicações racionais. Não há necessidade de fantasiarmos todas as vezes, para quando isso estiver relacionado com a educação. Nós precisamos fantasiar quando contarmos uma história, quando estimularmos a imaginação delas. Aí sim, aí nós estaremos completando esse desenvolvimento do espírito que já vem com essa bagagem toda, e principalmente naquela passagem, e crenças espiritualistas, ou seja, eles já vêm com a semente de que o Espírito está comandando todos nós. O Espírito, não o ego. Mas nós estamos colocando eles em risco quando nós expomos demasiadamente crianças às telas. Vocês já ouviram falar de que já existe no Código de Doenças o vício das telas. Telas é tudo que você vai ver no celular, computador, televisão, tudo isso já está generalizado como telas, né? Mídia, jogos, cinemas e músicas estão banalizando a violência. E isso está chegando de várias formas às nossas crianças, e o que é muito prejudicial, porque está deturpando, muitas vezes, essa relação da criança com o que ela está assistindo, se ela não estiver sendo acompanhada por um adulto. Então, esses programas, eles podem ser classificados como abusivos, e a gente precisa cuidar, não deixar ver, e se for assistir antes e junto com a criança, discutindo e relativizando aquilo que ela está vendo, dependendo do que for, não é? A criança, ela sofre estresse como todos nós. A criança, ela precisa de momentos de descanso, ela precisa de momentos em que ela vai apenas brincar. Nós não podemos sobrecarregar uma criança. O estresse aparece muitas vezes com choro fácil, dores inespecíficas no pé, na barriga, na cabeça. A criança acaba sentindo que ela está estranha nos locais que ela frequenta, ela se isola muitas vezes. Tudo isso já é um sinal. Olha que importante nós pensarmos desde a infância como a vida está pedindo cuidado. Um estresse, por exemplo, sobrecarregado por muitos temas,
ou na adolescência, quando justamente as telas acabam tomando tempo demais do pré-adolescente e adolescente. Às vezes os pais, por trabalharem o dia inteiro, não estão vendo o que os filhos estão fazendo em casa. Então, isso tudo precisa ser negociado, gente. Não dá para a gente simplesmente largar achando que eles vão ter o controle. Porque até nós, quando estamos muitas vezes respondendo perguntas, não nos damos conta do tempo que passa, e ali a gente respondendo mensagens, ou mesmo assistindo alguma coisa, vídeos que geralmente a gente assiste, ou até nas redes sociais. Se cada um de nós for marcar o tempo que fica na frente de uma tela, nós vamos nos assustar, porque é muito tempo. Então, isso é extremamente prejudicial. E as questões do bullying, as questões dessa violência acontecendo nas ruas ou na escola, em que o adolescente, a criança, o adolescente, muitas vezes não conseguem expressar, e nós precisamos estar atento a isso, perguntar como é que eles estão se relacionando, se tem alguém que está provocando, ou pelo menos isolando, a gente tem que perguntar e tem que participar. É claro que às vezes eles têm vergonha ou eles têm medo de informar. Crianças e adolescentes, quando estão sofrendo violência chamada bullying, então, às vezes eles têm medo que se eles falarem e o pai e a mãe for na escola, eles podem ser mais provocados ainda, eles vão sofrer mais ainda. Mas as escolas que têm cuidado com isso, elas avisam todos, de modo geral, aqueles que fazem o bullying e aqueles que sofrem o bullying, que precisa ser falado. Quem faz o bullying sobre os outros também sofre. Também deve ter uma crise familiar acontecendo. Então veja que quando a gente vai na escola para proteger o nosso filho que está sofrendo bullying, nós também podemos ajudar aquele que está desequilibrado, que está agindo com violência. Podemos, pelo menos, nos interessar pela vida dele. Se não conseguimos fazer isso, a gente tem sempre a chance de chamar um professor, uma orientadora, alguma coisa assim. Mas o estresse na infância é fato e é urgente. Nós temos que estar atento a isso. A criança, quando ela entra num processo depressivo, por exemplo, ela não vai saber identificar. Ela vai trazer sintomas. Ela pode trazer dor de cabeça, ou a tristeza, como está mostrando ali, né? Um choro fácil, seja como for. Importante a gente falar sobre isso também. Como é que é o nosso humor? Como é que é o nosso temperamento? Né? O que é temperamento e humor? Temperamento é inato. Nós nascemos, e claro que sabemos que trazemos isso de nossas vivências passadas, de várias experiências reencarnatórias, em que muitas vezes ficamos num comportamento que acabou sedimentando, que acabou ficando muito marcado, e o perispírito, mais uma vez, apresenta isso como um temperamento. Por isso que se diz que é regulado biologicamente, porque é assim que a ciência entende. A criança nasce e ela já apresenta um jeitão tipo sanguíneo, que é um pouco mais expansivo, chora mais. Por exemplo, um bebê sanguíneo, ele vai chorar mais. Fleumático, ele é mais quietão, ele é pacífico. Uma criança que chora só se necessário mesmo. Colérico, chora gritando, chora o tempo todo, chora de madrugada, por exemplo, né? Melancólico, eles podem chorar, mas eles são rígidos, eles ficam às vezes bravinhos. Já viram bebês bravinhos? Que são bravinhos mesmo, eles não aceitam qualquer tipo de atendimento, né? Então, esses são os temperamentos, é o jeitão de cada criança. A criança, às vezes, já no ventre, ela expressa algum desses temperamentos. Mas é lógico que isso vai sedimentando ao longo do desenvolvimento, e muitas vezes nós precisamos prestar atenção, porque alguns deles aqui, como, por exemplo, o melancólico, ele pode ser mais propício, ou ele pode ficar mais facilmente sujeito às oscilações de humor. O humor é um estado de ânimo cuja intensidade representa o grau de disposição e bem-estar emocional de um indivíduo para a situação vivida. Isso aqui está descrevendo como nós
Todos os dias oscilamos em nossa disposição para fazer as coisas. É isso que está dizendo aqui, nossa disposição e bem-estar. O humor, ele é regido, ele é controlado pelos neurotransmissores, que são hormônios liberados no cérebro e que encharcam o nosso corpo físico. Muitas reações que nós sentimos, que nós percebemos, são desencadeadas por esses hormônios. Então, muitas vezes, nós estamos num estado de muita alegria, muito alerta, com muita disposição, chegando à euforia, muitas vezes. E outras, nós estamos mais tristes e levando, muitas vezes, à depressão. Esta é a oscilação que o nosso humor faz. No meio disso, ali, entre um estado e outro, nós oscilamos cotidianamente. Isso é chamado quase que a nossa normalidade, em que não necessariamente euforia, mas um estado de alerta, de alegria, algo que vai nos dar muito bem-estar. Tem atividades que nos proporcionam isso, tem pessoas que são mais próprias a se sentirem alegres a maior parte do tempo, e tem outras pessoas que têm a tendência a se sentirem com menos energia, são mais suscetíveis à tristeza e podem ser levados a uma depressão com mais facilidade. Se a gente comparar o temperamento, vocês veem lá em cima, né? Um temperamento mais pacífico, fleumático, ele é mais calmo, ele tende a enfrentar as situações com um pouco mais de segurança, muitas vezes. Já o melancólico, ele pode, além de ali do que está dito, que são tímidos e inflexíveis, são rígidos, são brabinhos, muitas vezes, o melancólico, ele pode estar mais sujeito a enfrentar períodos de depressão. A depressão precisa ser cuidada. Uma pessoa que apresenta sintomas de depressão, que é diagnosticada, ela precisa de muita atenção, ela precisa de tratamento em vários níveis. Às vezes farmacológico, se ela não está num processo de psicoterapia, o que é o ideal para ela poder identificar dentro dela o que levou à depressão. Remédios, então, eles são complementares a esse tratamento, mas ela precisa de uma boa alimentação, atividade física, espiritualidade, encontrar algo que faça sentido para a vida dela. Geralmente, é uma resposta ao estresse, por perdas, luto, conflitos. Não é a tristeza que acomete quando nós estamos num processo de luto, ela é normal, ela é esperada. Ela, inclusive, ajuda a elaborar um luto. Mas se você passa tempo demais nessa tristeza, levando a uma depressão por não aceitar as condições que você está vivendo, então os sintomas, eles podem se apresentar. Tem vários sintomas, e a depressão característica mesmo na doença, ela tem 3 níveis, é leve, moderado ou grave. Hoje nós não estamos propriamente falando de sintomas e de doenças. Eu só trouxe a depressão para chamar a atenção para algo que é muito mais forte e que pede muito cuidado. Mas uma análise da origem espiritual da doença mental, por exemplo, a depressão e outras doenças mentais, a gente pode pensar como um autodesamor do espírito. O ser se perdeu, se perdeu de vista, né? O ser, mesmo reencarnado, ele acaba vivendo muito focado na sociedade, no materialismo, e perde o propósito do espírito. Acontecem, então, alterações energéticas. Vocês não estão conseguindo ver porque está branco e muito pequeno, mas eu estou lendo para vocês aqui, tá? Alterações energéticas do perispírito, justamente por causa desse autodesamor. Manchas são projetadas no corpo físico a partir dessas marcas no perispírito. Acontecem, então, essas manchas causando alterações neuroquímicas do cérebro, como eu já disse para vocês, ocasionando a doença mental.
e, consequentemente, aquela encarnação na doença mental também vai deixar manchas no perispírito. Esse ciclo da doença mental está no livro do Alírio Cerqueira Filho, Cura Espiritual da Depressão. É um trabalho muito fácil de ler, muito objetivo. Acho que vale a pena vocês que passam por essa situação procurarem entender esse ciclo da doença mental. E que muitas vezes encarnamos e desencarnamos e voltamos nesse processo. Outra questão que pede cuidado é a violência familiar. As pessoas significativas da criança e do adolescente são os que estão mais relacionados e estão, muitas vezes, no ponto alto dessas agressões. São relações que deveriam expressar responsabilidade, confiança e autoridade, né? Elas representam poder para a criança e para o adolescente. Então, justamente, são significativas e elas são as causadoras dessa violência doméstica. Geralmente, a família guarda segredo, né? E isso perpetua a violência e a viver situações que vão repetir esse trauma. É como se a criança, adolescente, depois na vida adulta, voltasse a encontrar pessoas que vão lhe causar violência novamente. Então, a experiência traumática da violência pode representar um exemplo de invasão para a consciência da criança e do adolescente. Então, no ego, se sente invadido e a sua identificação ilustra a origem de transtornos mentais capazes de gerar fortes comprometimentos para a saúde no decorrer da vida. Isso quer dizer que a criança, quando sofre violência física ou psicológica, aqui a gente vê uma imagem de uma violência psicológica, isso acaba gerando essa experiência traumática que vai muitas vezes afetar e levar a doenças mentais. Uma outra questão importante é o isolamento que acomete o pré-adolescente e o adolescente. Precisamos prestar atenção no isolamento, porque eles se sentem bem na bolha que eles criam, é um espaço confortável para eles, mas isso é perigoso, porque ali eles não estão pedindo ajuda. E quando eles se sentem excessivamente isolados, eles podem perceber que a vida perdeu sentido para eles. Eles podem sentir assim. Então, nós temos que não estourar essa bolha violentamente ou rigidamente. Nós temos que, sim, estar atentos e oferecer essa ajuda para que eles possam sair e se relacionar. O maior risco, como nós trabalhamos no Setembro Amarelo, e que nós precisamos estar atentos o ano inteiro, como eu disse, é o suicídio. Algumas frases são ditas, nem sempre, diretamente para os pais. Às vezes eles deixam escrito, se eles fazem diário, às vezes eles podem comentar numa mensagem com um amigo, e a gente tem que perceber. Fique atento, queria dormir para sempre, queria fugir e desaparecer, não aguento mais essa vida. Olha ali, esse post está dizendo que nos últimos anos mais pessoas morreram por suicídio do que HIV e guerra juntos. O HIV é o vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, não é? Então, a pessoa, a partir do HIV, ela pode desenvolver outras doenças e vir a desencarnar. Imagina as pessoas que precisariam, então, reconhecer nessa experiência um sentido e não conseguem. Imagina como elas se sentem, que nada faz sentido para a vida delas. Então, vamos cuidar. Nossas crianças e adolescentes precisam de cuidados. A idade que mais corre risco é entre 15 e 29 anos. São os que mais correm risco de cometer suicídio. Conversar sobre o tema não estimula, pelo contrário, pode salvar a vida se a gente, como todo o resto que eu estou falando, conversar abre campo de diálogo, claro, mas também da criança e adolescente se expressarem, trazerem suas emoções. Muitas vezes esse estado de depressão, esse estado de isolamento, representa uma carência do ser. A carência e essa imaturidade que ele traz para essa encarnação.
ele resiste. Então, muitas vezes, ele entra num estado de rebeldia. Entra nesse movimento contrário à vida, ele foge da realidade, se vitimizando e culpando aos outros, e ele entra em pensamentos autodestrutivos, de autoflagelo e egoísmo, né? Porque ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu sofro demais, os outros não entendem que não posso fazer nada. Ele se auto-abandona e é o autodesamor, como a gente já falou. Portanto, quanto isso representa para nós? Quanto nós estamos perdendo? Muito, né, gente? Muito. Estamos perdendo seres que poderiam realizar coisas maravilhosas para a nossa sociedade, para o nosso país, e eles estão perdendo a oportunidade aqui e agora. E a gente sabe desse compromisso que acomete quem causa o suicídio. Existe uma profilaxia, que é esse cuidado que nós estamos pedindo. E existe uma possibilidade de transformação que Joana de Ângeles nos provoca. Ela diz, o reconhecimento espiritual de quem nós somos, de quem nós estamos neste momento. Somos filhos de um pai, somos filhos do pai, trazendo em nós os potenciais criativos desse Pai. Deus está em nós e nos possibilita essa criatividade. Nós não somos essa matéria, nós não vivemos essa materialidade porque precisamos, isso é tudo que nós temos na vida. Não, isso é um momento passageiro. Então, nos liberarmos desta literalidade, do que é concreto, né? E perceber o homem, a mulher, espiritual, simbólico, reflexivo e simbólico, que é o ser espiritual que nós somos. Isso sim está acima dessa materialidade. Daí Joana nos deixa uma frase maravilhosa ali no Ser Consciente. Que o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somos dessa maneira e precisamos aceitar nossas dificuldades, nossas imperfeições, aquilo que a gente ainda não entende. Porque se aceitarmos, aos pouquinhos nós vamos tendo a chance de reconhecer e aceitar essas falhas ainda que nós ainda temos. Porque todos nós temos. Todos nós temos dificuldades que ainda não compreendemos. Então ela diz que somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa disposto a encontrar-se sem máscaras, sem deteriorização. Para isso, não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. A mesma Joana que dá nos dedos, ela também nos acolhe e nos deixa uma possibilidade de nós mesmos buscarmos esse sentido que vai nos ajudar a descobrirmos o ser espiritual que nós somos. Então, o que nós vamos fazer se nós estamos vivendo uma superficialidade? Porque as redes sociais, elas dão essa ideia, essa ilusão de que nós estamos conectados. Mas será que nós estamos conectados com esse ser que está sendo gerado no nosso corpo? Com este outro? Será que nós temos empatia? E nós usamos essa empatia para nos aproximarmos e termos conexões, não só uns com os outros, mas também com a natureza? Será que nós conseguimos perceber que existem pessoas que estão sofrendo muito mais do que a gente, do que nós? E será que nós nos dedicamos a ela? E quanto a nossa espiritualidade pode nos levar a nos conectarmos uns com os outros? Então, gente, cada um de nós está imbricado, está ligado na grande rede da humanidade muito antes de estarmos conectados na rede social da internet. Nossas atitudes causam impacto nas atitudes dos outros seres, independente de onde estejam. Vocês sabiam, Gandhi dizia veementemente isso, se você pratica algo de bom aqui, de um lado do planeta, isso é sentido do outro lado do planeta. Isso não é jogo de palavra. Nós somos co-criadores. Deus, quando
nos proporcionou a criação, Ele nos colocou também nessa rede para que a gente ajudássemos uns aos outros a serem co-criadores também junto com a gente. Então, nós temos como fazer isso. A gente só precisa se dedicar a essas relações saudáveis. E trazendo isso para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho. A possibilidade, como essa plantinha aqui na nossa mão, nós temos essa possibilidade. No diálogo, respeitando regras, opiniões, desejos, medos, ansiedades e contradições de cada um. Respeitando não significa tapar o sol com a peneira, não significa você pôr panos quentes e permitir tudo. Não. Respeitar as opiniões, desejos, ansiedades é permitir a expressão, negociar se for necessário, ou às vezes oportunizar outras saídas, para que não se deixe dominar por aquilo que está sendo apresentado. Conquistar a autonomia honrando a confiança mútua. Nós podemos ajudar crianças e adolescentes a conquistar a autonomia quando nós deixamos que eles cuidem daquilo que eles já têm condições de cuidar. Cada faixa etária tem condições de cuidar de certas atividades, de partes da vida, assim como, sei lá, a gente sabe disso, né? Ensinando a amarrar sapato, ensinando a se vestir, ensinando a comer sozinho, assim vai crescendo na responsabilidade, no comprometimento e na autonomia. Para chegar ali na vida adulta e serem seres que consigam cuidar de si mesmo. Nas relações da infância, mais uma vez prestando atenção na criatividade da criança, oferecendo esse tempo de qualidade, favorecendo essa criatividade, estimulando a espiritualidade e a busca dos valores da alma para a criança. Desde a criança buscando os valores da alma. No adolescente, já muda um pouco, porque é necessário que eles consigam encontrar o caminho por si só. Então, a gente começa, adulto, mãe, pai, se retiram um pouquinho da vida deles para que eles consigam buscar essa caminhada. Mas a gente está de longe olhando, não é? E eles sabem para onde eles podem voltar. Isso é fundamental. Quando a gente consegue transmitir essa segurança, eles vão transgredir muitas vezes, eles vão brigar, eles vão discutir, mas se eles precisarem, eles sabem para onde voltar, não é mesmo? A minha voz acaba bem na hora que chega Jesus, então tá bom. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus é o homem que nos deu o exemplo. Quando nós lemos Jesus pela letra e tentamos literalizar, colocar no concreto o que ele está falando, a nossa tendência é se assustar. Mas se a gente entender Jesus simbolicamente, nós vamos conseguir perceber que ele sempre falou para o Espírito. Ele sempre estava se dirigindo ao Espírito. E o nosso compromisso reencarnatório. Pois aquele que quiser salvar sua vida vai perdê-la. Mas o que perder sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quando nós estamos comprometidos em realizar o nosso compromisso espiritual, não o nosso compromisso material, porque, claro, temos os dois e precisamos cuidar dos dois. Mas o nosso compromisso material, muitas vezes, ele acaba tendo muito mais tempo na nossa vida do que o nosso compromisso espiritual. E quando ele diz, negue-se a si mesmo, ele está dizendo que é para nós negarmos essa necessidade egocêntrica que todos nós acabamos dando privilégio para nossas vidas. Negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz, as suas dificuldades, aquilo que você muitas vezes tem como carência, acolha, abrace essa cruz e siga-o.
fazendo aquilo que ele recomendou. O quanto é difícil muitas vezes nós olharmos e percebermos que o inimigo, ele não está fora. O inimigo reconcilia-te com ele enquanto estás no caminho. Com ele. E este inimigo, ele é interno. São as nossas dificuldades, são as nossas imperfeições, aquilo que nós estamos olhando e muitas vezes não gostando. E para salvar a nossa vida, não é salvar a vida material. Essa vida a gente vai perdê-la, como ele disse. Mas se essa vida não for mais importante para nós, então nós vamos encontrar a vida superior, que é a vida do Espírito. Esta que está continuamente acontecendo. Vocês já se deram conta? A vida espiritual acontece sempre. Seja neste plano ou no outro. Não deixa nunca de acontecer. Alguns espíritos, eles ficam muito perdidos depois que desencarnam, porque eles não se dão conta que a vida está continuando e eles estão continuando também. Só que eles ainda querem aquela do passado. Aquela vida do passado. Querem se apegar àquilo que eles tinham antes. E a gente já sabe que isso é temporário. Que isso vai passar. E quando nós nos encontrarmos diante de quem nós nos realizamos, daquele que porque nós vamos nos realizar como espíritos. E nós vamos nos encontrar com este ser realizado um dia. Por isso que o Livro dos Espíritos diz que no final das contas, somos nós com a nossa consciência. Somos nós com este homem que vai se realizar. E, quiçá, possamos ser homens de bem, como o Evangelho nos recomenda. Mas quando nós nos encontrarmos ali naquele momento, então a gente pode ter aquela sensação de consegui realizar, consegui concretizar. Consegui encontrar o sentido que eu busquei uma encarnação inteira. Boa tarde.